Eita, gente, palavra do Senhor para te abençoar, para encher o seu coração da alegria. Ô, gente, não, sozinho não dá, não. Não, sozinho não dá. A palavra de hoje é: sozinho não dá para caminhar. Como assim? Quero que você abra sua Bíblia aí em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, 10 e 11. Olha o que diz. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga aí do seu trabalho. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas um só, como aquecerá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. Melhor, aí tem várias versões. É melhor haver 2 do que um, porque 2 pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se faz frio, 2 podem dormir juntos e se esquentam. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles, se estivesse sozinho. Uma corda de 3 dobras, ela não se arrebenta com facilidade. O que eu quero dizer? Quando nós falamos que sozinho não dá para caminhar, é o seguinte, é a gente entender que nós somos feitos à imagem do Senhor e o nosso Deus, e a imagem aqui, para que eu seja como a imagem de Deus, eu tenho que saber como é Deus. Como é Deus? Eu preciso de quê? Me relacionar primeiro com Deus. Então, bora lá. Eu começo a me relacionar com Deus, eu começo a conhecer quem é Deus e eu vou sendo o quê? A imagem de Deus. Quando eu me relaciono com Deus, naturalmente eu vou me relacionando com as pessoas. Por isso que é a cruz. Primeiro vertical com Deus, depois o quê? Horizontal com o outro. E é por isso que fala que é melhor ser 2 do que um. Porque quando você se relaciona com Deus, não fica só mais o eu, vira nós. E quando vira o nós, aí alcançam eles. Aí fica eu, tu, ele, nós, vós, eles. Entra todo mundo. E aí diz, é melhor o quê? Ser 2, por quê? Porque quando a gente relaciona com Deus, a gente consegue ver quando a pessoa não está bem. Então aqui fala, se faz frio, um esquenta o outro. Se um tá triste, o outro vai lá e alegra ele. Se um tá precisando de oração, o outro vai lá e ora por ele. Aqui fala que um paga um preço pelo outro. E é tão interessante que se você for pensar em aquecer, o que acontece? Vamos trabalhar aí quando você estuda, né, biologia, quando você observa ali, né, a física, química, você pega um corpo, né, um corpo está mais aquecido do que o outro, o que acontece? O calor de um passa para o outro. Quando nós estudamos, você transmite para o outro. Isso quer dizer o seguinte, quando a gente se relaciona com o outro, com Deus, a gente não consegue olhar o outro somente. A gente não consegue ver a dor do outro e ser algo natural. Nós nos vinculamos a Ele. Não dá para ficar sozinho, não. Você precisa de estar com pessoas que te enxergam. Você precisa de estar com pessoas que, se você não falar nada, ela vai olhar para você e ela vai ver que você precisa ali naquele momento de um recurso financeiro e ela vai te ajudar. Não, ela precisa no momento ali, sabe o que é? É uma exortação, ela vai te exortar. Você precisa, aquele momento você precisa o quê? De um conselho, ela vai te aconselhar. É por isso que ele fala. É melhor o quê? Ser 2 do que um. É melhor ser nós. É melhor relacionar com Deus, porque aí a gente o quê? Ajuda o outro. Você viu que o outro tá com insônia? O que tá te levando à insônia? Fala pra mim. Você escuta, você tem interesse em ouvir. Você só não tem interesse somente em falar, mas em escutar. Você tem interesse em sentir a dor do outro. Isso faz toda a diferença e é interessante que aqui vai falando, vocês poderão resistir. Se você que observa que um está sofrendo algo, você vai junto e você o quê? Sustenta ele. Você está o quê? Sensível a ele. E nós temos tantos casos na Bíblia que era melhor ser 2 do que um. Vamos lembrar? Moisés? Olha como era melhor ser 2 do que um. E tendo relacionamento com Deus e com o outro.
Moisés, ele teve pessoas que estavam sensíveis ao cansaço dele, que foi Arão e Hur, colocaram ali uma pedra, sustentaram a mão dele. Moisés teve pessoas ali que estavam sensíveis à batalha espiritual que ele estava enfrentando ali também. Estavam observando o natural e além do natural, porque eles estavam ali numa guerra em oração com ele. Moisés teve pessoas que estavam observando não só a ele, mas observando a Josué, que ele sustentava, e a um povo. Josué estava sensível a Moisés, por isso que ele foi à frente. Moisés estava sensível a Josué. Por isso que ele se colocou na brecha do outro. Cansou ali de ficar com os braços para o povo prevalecer. É melhor ser 2 do que 1. O paralítico, sabe aquele homem que não andava e teve 4 amigos que o sustentaram e o levaram? Isso tem a ver, não, melhor ser 2 do que 1. É melhor ser nós, sabe por quê? Porque quando você tem uma deficiência, as pessoas não pegam a sua deficiência, a sua fraqueza e expõem diante dos outros. Elas não pegam a sua falha e te envergonham diante das pessoas. Elas pegam a sua deficiência, a sua paralisia e levam diante de Deus. Você acha que aqueles amigos cansaram? Sim, eles sentiram o peso do outro. É melhor ser 2 do que 1, porque a gente sente como aquele que aquece, ele vai dar do calor dele, ele vai ficar menos quente, vai ficar mais frio, porque ele vai aquecer o outro. Como também aquele que carregou o peso do outro, o paralítico. Nós estamos precisando de ser 2. Sabe por quê? Porque aí o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Porque quando a gente passa realmente a ser 2, a olhar para o outro, a caminhar com o outro, a ser uma equipe, nós atraímos a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida é mais importante do que qualquer coisa. Jesus morreu por vida. Jesus morreu para que realmente a gente enxergasse aquilo que ele enxergou. E ele enxergou você. Então comece a enxergar as pessoas. Comece a enxergar e a ser 2. É melhor ser 2 do que 1. É melhor ser 2 no seu casamento do que ser 1. É melhor ser 2 no seu relacionamento com seu filho do que ser 1. É melhor ser 2 no seu trabalho do que ser 1. É melhor ser 2 no seu prédio, como vizinho, do que ser 1. Para de viver essa vida que não é uma vida que foi escrita segundo os princípios de Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.